Além das fronteiras do Paraguai com Paraná e Mato Grosso do Sul, o crime organizado tem optado por rotas de contrabando de cigarros próximas aos estados do Nordeste. O mercado ilegal tem crescido na região, seja com a presença cada vez maior de cigarros ilegais, seja com a descoberta de fábricas clandestinas. Pois é, a ilegalidade é tão lucrativa que os criminosos estão investindo na fabricação do produto em solo nacional. Só para se ter uma ideia, entre 2012 e 2022, cerca de 40 fábricas clandestinas de cigarros foram fechadas pelas polícias civil e federal do Brasil em diferentes regiões do país. Porém, a mudança de rota do comércio ilegal na região Nordeste chama a atenção. E a gente fala mais sobre o assunto conversando agora com o fundador e presidente do Fórum Nacional contra a Pirataria e a Ilegalidade, o advogado Edson Vismona, nosso convidado aqui no Isso é Bahia. Um prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia, Edson. Bom dia, Jefferson. Uma grande satisfação estar aqui com vocês em Isso é Bahia. O que há de novo na prática em relação a essa mudança de rota do tráfico de cigarros clandestinos envolvendo a região do Nordeste, em particular a Bahia, Edson? Bem, tradicionalmente, os cigarros contrabandeados têm como origem o Paraguai, grande produtor de cigarros contrabandeados para toda a América do Sul. O Paraguai produz mais de 70 bilhões de cigarros e consome cerca de 2,5 bilhões. O resto é contrabando puro, que alimenta aqui a criminalidade, financia a criminalidade aqui no Brasil. 48% do mercado brasileiro está dominado pelo contrabando e também por essas indústrias clandestinas. Nós chamamos de indústrias dos devedores contumazes, porque são indústrias estruturadas no Brasil, que não pagam nada de imposto e dominam também uma parcela do mercado. 11% desses 48% que está na ilegalidade, vem dessas fábricas clandestinas que você mencionou, com um número expressivo já de fábricas que foram debeladas, que foram com a produção interrompida pelas ações policiais e que atuam em todo o Brasil. Uma grande fábrica foi recentemente encontrada pela polícia, onde nós temos, como todas as outras, né, sempre um trabalho análogo a escravo, ou seja, nem a previdência, nem a questão social eles estão preocupados, né? É indústria totalmente ilegal que movimenta milhões de reais. Então nós temos o contrabando vindo do Paraguai originalmente e essas produções clandestinas internamente, produtos até falsificados, eles falsificam as marcas paraguaias, porque são as líderes de mercado. E a outra rota que vem crescendo é a que vem das Guiânias. Entra pelo Pará, né? Chega até Belém, por Igarapés, e é distribuído especialmente para o Nordeste, pela logística ser mais fácil, né? Vindo do Pará do que vindo do Paraguai. Então nós temos essas duas grandes frentes hoje de cigarros ilegais que vem dominando o mercado brasileiro. Além de sempre termos a entrada por portos, né? O que vem da Guiânia e por portos, especialmente aí no Nordeste, são marcas orientais, né? Marcas chinesas, marcas da Coreia do Sul, que vêm por essas outras rotas, né? Então nós temos aí um flanco do Paraguai e outro crescendo, vindo das Guianas, além dessas fábricas ilegais dos devedores contumazes que atuam dentro do Brasil. Mas então, o que preocupa em relação ao Nordeste, quero saber se a Bahia está incluída nesse contexto, é a descoberta de fábricas clandestinas também nessas regiões e fico aqui imaginando, possivelmente em áreas mais rurais, não é? De fácil acesso a matérias-primas, especialmente o tabaco. É isso que tem ocorrido, Edson? Sim. E elas estão sendo encontradas no interior dos estados porque ficam mais isoladas, né? Mais difícil de você identificar. Então, em sítios e em estruturas até sofisticadas. Nós temos uma ação que foi feita no Rio Grande do Sul. A fábrica tinha 2 andares, um subterrâneo com elevador e o outro no térreo, né?
qualquer situação de identificação por olheiros, eles colocavam tudo no elevador, desciam para o porão para deixar o galpão no térreo vazio. Então, eles são muito sofisticados, porque é muito dinheiro envolvido, né? Você tem aí fábricas que produzem mais de 50 milhões de reais, com lucro de mais de 50 milhões de reais. Então, é muito dinheiro, sem pagar nenhum imposto, sem atender a nenhuma necessidade da Previdência Social, como eu disse, usando a mão de obra análoga à escrava. Então, é muito dinheiro e, com isso, eles têm até condições de terem maior sofisticação nas suas estruturas industriais clandestinas, né? E geralmente, realmente, são no interior do Estado. É o que nós tivemos nessa grande ação em Caruaru, em Pernambuco. E afeta, assim, todo o Nordeste, né? A Bahia, como um grande mercado que atrai o consumidor legal, né? Mas também atrai aqueles produtos vindos da ilegalidade. No caso, o cigarro, especialmente o contrabando, e também esses fabricados nessas indústrias clandestinas. Doutor Edson, Ernesto Marques aqui, muito bom dia. Nós estamos Bom falando dia, né? então de organizações criminosas que praticam contrabando, lesam o Estado brasileiro porque não pagam impostos, exploram mão de obra de uma forma aviltante e chegando ao ponto de uma situação análoga à escravidão. Enganam os consumidores que embalam isso como se fosse um cigarro, e o cigarro é sempre um produto prejudicial à saúde, mas esse é o ponto que eu queria lhe perguntar. O que se sabe sobre a qualidade do que está dentro desses cigarros? Quer dizer, além de um produto contrabandeado, se tem ao menos o mesmo rigor com o produto que é oferecido para esse consumidor? Lembrando que o cigarro ele já é prejudicial à saúde, mas o que se sabe sobre a qualidade desse cigarro contrabandeado? Bem, o cigarro contrabandeado causa perdas ao erário. Só na região Nordeste, em 2021, a perda foi de mais de 558 milhões de ICMS. Então, perdas ao erário. Perda à indústria nacional, porque deixa de vender um produto legal que paga todos os impostos, né? A evasão fiscal no Brasil, nesses 48% do mercado, chegou a 10 bilhões e 200 milhões. E perde o consumidor, porque esse produto não respeita, nem sabe onde fica a Anvisa, não respeita nenhuma das regras, são regras obrigatórias, rígidas, que a Anvisa impõe à fabricação e à comercialização de cigarros no Brasil, e eles ignoram essas regras. Então, você não sabe o que você está fumando, né? Nós fizemos alguns testes em universidades federais e identificamos que esses produtos têm uma taxa muito maior de nicotina e alcatrão do que aquela que é permitida pela Anvisa. Sujidades são encontradas nesses cigarros, porque não tem nenhum controle de qualidade, são feitas em galpões, então tem sujidades, pelos de rato, porque não existe nenhum controle de qualidade efetivamente. O que eles querem é ganhar dinheiro e rápido, né? E às custas de todos esses vértices, né? Desde da fábrica nacional, do fabricante nacional, que paga todos os impostos, a evasão fiscal prejudicando o erário, o consumidor, que consome esses produtos, que não tem nenhum controle de qualidade. Então, todos nós perdemos, né? A sociedade brasileira que está perdendo. E quem ganha são os que operam na ilegalidade, na criminalidade. E tem essa perversão também, financia o crime organizado, porque é um dinheiro, uma rápida liquidez, né? Que as organizações milícias também têm utilizado muito o comércio de cigarros ilegais para obter seus lucros indevidos. Eu ia lhe perguntar exatamente isso, sobre as conexões entre essa atividade, que pode ser relativizada como alguém que faz até esse discurso de que a gente paga muito imposto aqui no Brasil, que isso justificaria esse tipo de coisa, mas há conexões entre essa atividade, atividades tipicamente e inquestionavelmente criminosas, como tráfico de armas, tráfico de drogas e outras atividades que tais? Sim, o que as nossas polícias federal, rodoviária federal e as polícias estaduais e a Receita Federal têm demonstrado exatamente isso, essa relação direta, né, de operações com o crime organizado, utilizando também o contrabando de cigarros, a produção ilegal de cigarros, porque rapidamente se financiam em bilhões de reais,
e a conexão que tem isso com o tráfico de drogas, de armas, de munição, porque são todas atividades interligadas, né? A mesma rota que traz o cigarro contrabandeado traz a droga, traz a arma, traz a munição. Então, tudo, eles otimizam, né? Eles são muito organizados, eles otimizam a sua atividade e o cigarro faz parte, é um componente importante nessa estrutura de financiamento dessas organizações criminosas. E para combater essas organizações, nós temos que identificar que é um fenômeno econômico criminoso. Quem opera quer ganhar dinheiro, é lucro fácil, baixo risco, alto lucro. É uma atividade econômica criminosa. Então, temos que atacá-la pela oferta, com ações integradas das nossas polícias, Receita, de forma coordenada, com uso de inteligência comum, porque só dessa forma que nós vamos debelar as ações dessas organizações criminosas. E o lado da demanda. Demanda é preço, né? O consumidor declara, eu compro o cigarro mais barato, o cigarro contrabando, porque é mais barato. Ele chega a quase a metade do preço do produto legal, porque ele não paga imposto algum, ele não tem nenhuma preocupação com a questão da previdência social, da contratação de pessoas, de funcionários de forma regular. Então, o preço é muito mais baixo. Então, para atacar a demanda, nós temos que identificar o componente do preço, que, no caso do cigarro, é 70% a 90% é imposto puro, né? Então, é o grande sócio do cigarro brasileiro, é o erário, porque 70% de imposto, ele tem a maioria da participação. Então, para a questão da demanda, a questão de preço, e nós vamos enfrentar isso necessariamente, acredito, no ano que vem, a reforma tributária, nós temos que buscar um equilíbrio fiscal, né? Eu não estou falando em diminuir o imposto do cigarro, mas ter pelo menos uma marca com um imposto um pouco menor para fazer frente ao contrabando. A nossa defesa é combater o contrabando, é diminuir o espaço do contrabando no Brasil. A gente está conversando aqui com o advogado Edson Vismona, que é fundador e presidente do Fórum Nacional contra a Pirataria e a Ilegalidade. Edson, o contrabando de cigarros não é problema recente, a gente sabe, já ocorre há muitos anos e, como a gente também está observando, vem se sofisticando cada vez mais com o surgimento de novas rotas, instalação de fábricas clandestinas também em território nacional. Você estava agora falando da importância do uso da inteligência, não é, por parte da polícia para combater esse tipo de crime. Mas quais são as dificuldades exatamente para combater essa ilegalidade, não é, esse tipo de crime? Por que não se acaba com o contrabando de cigarros? Porque eles têm uma forte lógica econômica, né? Muito dinheiro envolvido. Então, nós não estamos lidando com pequenas estruturas criminais, né? Criminosas. Nós estamos falando de organizações criminosas sofisticadas que alavancam milhões, bilhões de reais com a venda desses cigarros contrabandeados e ilegais. Então, eles foram ganhando cada vez mais força, né? São dominantes do mercado, isso é um absurdo, né? 48% do mercado está na mão do ilegal. Então, eles ganharam muita força, né? Organizações criminosas que começaram a atuar no Brasil, se estruturaram fortemente no Brasil, mas que já foram para o Paraguai, para a Argentina, e não na região de fronteira, já estão dentro dos países da tríplice fronteira, atuando dentro desses países, porque é muito dinheiro. Então, eles não têm nenhuma limitação de recursos orçamentários, eles desconhecem as fronteiras, eles desconhecem qualquer lei, eles atuam de forma cada vez mais ousada. Várias cidades já foram vítimas de operações de roubo a bancos, né? Muito disso é financiado, porque esse dinheiro que vem do cigarro é um dinheiro fácil. Fácil no sentido de que você vende rapidamente esse cigarro, você consegue girar rapidamente essa mercadoria, gerar recursos imediatamente, que estão financiando outras atividades criminosas. Então, o que aconteceu nessa visão econômica, né? Eles têm encontrado um baixo risco e um alto lucro. É o que atrai cada vez mais essas organizações, as milícias. Para vocês terem uma ideia, no Rio de Janeiro, nós já tivemos situações que continuam, infelizmente, a acontecer, das milícias proibirem a venda de cigarro legal em bancas de jornal, em pontos da cidade, não na periferia, mas dentro da cidade, no centro da cidade, milícias proibindo a venda de cigarros legais. Tal a dimensão que esse processo cresceu. Então, realmente, vem algo de muitos anos,
mas chegou a um ponto hoje de termos metade do mercado na mão dessas organizações. Então, atacar o contrabando de cigarros é atacar a estrutura financeira dessas organizações. Por isso que nós temos que estimular cada vez mais ações integradas, coordenadas nas nossas polícias, porque é um fenômeno que está tomando proporções, já tomou proporções extremamente preocupantes para a nossa segurança pública, inclusive. Ou seja, haja em ações integradas, inteligência e persistência, não é, por parte da polícia para combater esse tipo de crime. A gente agradece aqui ao advogado Edson Vismona, que é fundador e presidente do Fórum Nacional contra a Pirataria e a Ilegalidade, conversando conosco sobre o contrabando de cigarros, agora tendo a região Nordeste como também rota de distribuição desses produtos. Muito obrigado, senhor Edson, e até uma próxima, então. Bom dia. Eu agradeço essa oportunidade, Ernesto, Jefferson, de estar aqui com vocês e fico à disposição sempre. Um grande abraço a todos os ouvintes. Maravilha. Agora são 7h46 na Tarde FM.